Bom dia. Estou tentando conectar aqui com a Gi. Só um minuto, pessoal. É a nossa primeira vez aqui. Bom dia, Oi, Gi, tudo bem? tudo. Tudo bem, que bom ter você aqui hoje com a gente. Eu que Depois, agradeço. depois é claro, nós vamos conseguir replicar essa live, tá? Para mais lugares, para mais pessoas, porque o nosso interesse, é claro, é que muitas pessoas venham ter acesso a esse tipo de informação que nós vamos estar passando hoje para o pessoal, né? Isso. Inicialmente quero te dar bom dia e agradecer que você está aqui hoje, que você aceitou o convite, né? Afinal de contas, eu já há alguns dias estou acompanhando a sua vida aí no esporte, sua rotina, e percebi que não tem muito tempo não sobrando, né? Não, primeiramente eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder estar aqui expondo um pouquinho do meu lado como atleta e as minhas vivências. E não, na verdade não tenho muito tempo não. A vida de atleta por si só já é corrida e no meu caso eu acabo dividindo ainda a vida entre treinar e trabalhar, porque acaba não tendo como, né? Ser atleta, só atleta no Brasil é bem complicado por falta de investimento. Então, você tem que dar os seus jeitos para conseguir se manter no esporte e vivendo, né? Tá certo. Então, assim, se você puder falar um pouquinho como que o esporte entrou na sua vida, se para você os objetivos que você vem focando aí, se você está acreditando muito que você vai conseguir, eu sei que sim, porque todo atleta tem essa garra, né, essa persistência. E eu uma vez tentei ser atleta também, mas eu acho que o meu negócio é advogar mesmo. E eu fico muito feliz, então. Então, conta para nós um pouquinho aí. Você é um atleta de alto rendimento, você é um atleta que pratica aí atletismo, né? Então, conta para nós um pouquinho para a gente ficar sabendo mais sobre o esporte na sua vida. Então, vamos lá. Eu sou atleta de atletismo há 12 anos, quase. Então, assim, já tem um tempinho. Mas a minha vida inteira eu sempre gostei muito de esporte, sempre tive nesse meio. Até descobri recentemente o porquê que eu comecei no esporte conversando com a minha mãe. Foi porque eu tive alguns problemas pulmonares quando criança, e aí foi quando ela começou a me colocar no esporte, e aí eu comecei a gostar. E comecei a ficar dentro desse meio. Então, assim, o esporte desde sempre, desde os meus 5 anos, 6 anos, eu praticava algum esporte, natação. Depois eu fui para ginástica, fiz 4 anos de ginástica rítmica. Aí passei por esportes coletivos, foi quando eu fui parar no atletismo. E aí, dentro do atletismo, quando você chega no atletismo, você tem que passar por todas as provas, para que daí você futuramente especifique em uma. Eu comecei a passar por todas as provas, fui vivenciando, fui vendo qual que era a prova que mais se encaixava. A princípio, estava que eu ia fazer a prova do 100 com barreira. Mas aí um dia minha treinadora na época falou assim: vamos tentar fazer salto com vara, porque o recorde do Paraná é muito baixo, você é forte e dependendo pode ser que você consiga bater o recorde. Falei, tá bom, vamos tentar, né? Começamos a treinar, treinamos 2 semanas antes da competição. Aí a gente começou a treinar e bati o recorde. Acabou que daí foi mostrando que poderia ser uma prova que me desse mais futuro do que o 100 com barreira. Então, aí a gente começou a treinar, começou a dividir os treinos entre salto com vara e 100 com barreira. Com 17 anos, acabei especializando no salto com vara. E mas já comecei no atletismo já com 12, 13 anos. Então, assim, depois disso, comecei a entrar em nível nacional com 16, 17, comecei a ganhar campeonato. Sou campeã e recordista, né, do salto com vara do Paraná 11 vezes. Já bati o recorde, Nossa, né, que legal. já algumas vezes. Já ganhei, né, brasileiros, Troféu Brasil, já peguei terceiro lugar. Então, assim, tem uma história aí, tem uma longa história dentro do atletismo, dentro do salto com vara. Que legal, que bom ouvir isso. Eu acredito que assim, nós temos agora 14 pessoas online com nós.
Eu acredito muito que o esporte é uma das maiores representações aí da garra do brasileiro, né? Então, um pouco desse seu testemunho aí, do que você está contando pra gente, só pelo fato da sua persistência, né? Você me falou que você trabalha, praticamente você trabalha de manhã, de tarde, de noite, né? E tem que, durante as horas vagas aí, fazer o seu treinamento. Então, eu quero parabenizar você em nome de todas as pessoas que vão assistir essa live depois. E quero que você conte com esse time do pessoal que está aí, curioso para conhecer você, para suas futuras conquistas. Com certeza, quem te conheceu agora aí, quem vai te conhecer nessa live, vai torcer para você, porque eu sei que logo, logo, quando você estiver recuperada aí totalmente, você vai trazer muitas conquistas aí para o Brasil, para nós. E vamos com tudo. Se Deus quiser, logo você vai estar aí nas Olimpíadas. Isso. Muito obrigada a todos que estão aqui vendo a live, que puderem continuar acompanhando aí a trajetória. Como o João disse, eu estou aí numa recuperação de uma cirurgia de joelho, então, infelizmente, tem um período que eu estou fora já das pistas, tem quase 2 anos. Então, assim, em breve eu estou de volta e a gente volta a competir, ganhar e continuar crescendo no esporte. Que bom. Você pode contar um pouquinho para nós sobre a questão do seu joelho, o que foi que aconteceu, como está essa recuperação? Então, vamos lá. Vamos começar do início. Como aconteceu? Exatamente pelo fato da questão do atleta, você ter que dividir a sua vida entre trabalho e treino. Então, o que que acontece? Moro em São Paulo, meu trabalho é no ABC Paulista e os treinos, 2 anos atrás, mais ou menos, início de pandemia, eram em Zona Sul, na Zona Sul de São Paulo. Então, o percurso é longo. Durante a pandemia, acabou que os horários ficaram restritos para a gente treinar. Então, eu tinha que treinar em um horário em 30 minutos e estar no ABC Paulista para dar aula. O que que eu fiz? Comprei uma moto. Então, a minha lesão de joelho foi causada por um acidente de moto, uma queda. Eu caí, a moto derrapou em pedra, eu caí a 30 por hora, acabei tendo um choque traumático de frente do joelho na canela e rompeu o ligamento posterior, cruzado posterior. Tentei de início um tratamento conservador, que foi que 6 médicos passaram para mim que seria o ideal, não precisaria operar, porque não é um ligamento em tese tão importante, né? Que no meu esporte tem uma necessidade tão grande. Comecei o tratamento de conservador no 4º mês que eu estava começando a voltar para as pistas, começando a correr um pouco mais. Estava treinando e acabou que não aguentou o joelho. E assim, de início eu tinha tido uma lesão parcial, aí foi embora total mesmo. E aí com essa lesão parcial e depois virando total, os médicos também acreditavam que dependendo eu teria que operar outros ligamentos. Por sorte acabou que não, foi só um, mas isso começou em setembro de 2020 e a gente já tá quase em setembro de 2022 e eu tô nessa luta aí. Mas assim, demorou para operar muito por conta da pandemia. Depois que liberaram as cirurgias eletivas, não tinha material cirúrgico para poder fazer a minha cirurgia, que é uma cirurgia que é muito mais chata e mais complicada, corria-se muito risco porque o ligamento posterior passa bem atrás da artéria do joelho. Enfim, e aí nesse meio tempo surgiu o CBD e entrou aí na minha vida. Só que um pouco depois da cirurgia, já estava já no meu terceiro mês já de pós-operatório do joelho, mas já fazia quase um ano que eu estava pesquisando sobre CBD. E você tomava muito remédio químico? Durante esse período teve que tomar um monte de remédio, ou não? Então, até teria, mas eu não gosto de remédio. Eu acabava não tomando. Eu até brinquei esses tempos atrás falando nos meus stories que o único dia que eu tomei um remédio, um farmaco, foi por obrigação que minha mãe me obrigou, porque daí eu tava com dor e aí ela ficava, não, você tem que tomar remédio. Eu falo, mãe, eu não gosto de remédio, eu não vou tomar remédio. Mas, enfim, em tese eu teria que tomar alguns bons remédios, mas eu não tomava.
Nunca gostei, a dor ali era suportável. Recentemente eu tive que entrar com anti-inflamatório porque a gente teve uma intercorrência aí no joelho. E aí sim foi quando eu tive noção que todo esse período eu estava tendo dor, mas eu nem tinha tanta noção. Aham. É, É porque a dor mas também faz parte da tua vida, né? a gente acaba se acostumando. Lidei e lido por anos com dores na coluna, por exemplo, que eu tenho algumas patologias e protusões na coluna. Então, assim, pra gente é normal, a gente treina com dor, é comum. Então, acaba sendo assim. Pois é, a gente acaba acostumando até, assim, eu sempre costumo dizer que a dor a gente tenta classificar ela de zero a 10, de 1 a 10, né? Então, assim, eu também sofri um acidente de moto, tá? Eu tenho uma monoplegia por isso, tive uma lesão de plexo lombosacral e por isso eu perdi o movimento da perna esquerda, mas eu sei que não é sobre mim hoje, mas é só para falar para você que a gente tem um pouco de algumas coisas em comum. Sim. Eu fiz o uso, então, de medicação por 15 anos também, e eu sofro de espasmos neurológicos, eu chego a ter 6.000 espasmos por dia, né, quando eu estou em crise, tenho 36 horas de crise. Então, às vezes, eu até falo com as pessoas, né, que a dor até uns 6 eu consigo suportar, depois disso já não consigo mais. Mas que bom, então eu quero pedir para você assim, para você relatar um pouquinho sobre o CBD na sua vida, porque essa live hoje, né, é claro que é para saber muito sobre sua história, sobre o esporte, sobre você, e mais importante também que você diga sobre essa questão do CBD, né? Como que o CBD entrou na sua vida, tem a questão da Pangaia também, a gente já vai mandar um abraço aqui para todo o pessoal, eles são muito atenciosos, né? Em parceria com a Amabs também, que foi através deles que eu consegui a liminar do Dr. Diogo Maciel. Semana que vem a gente vai ter live com o Dr. Bruno Palladini, prescritor, e também com o Dr. Diogo Maciel, que é um advogado, e a gente vai tentar tirar todas as dúvidas do pessoal sobre esse milagre, né? Essas gotas de ouro aí que para muitas pessoas é o livramento do remédio. O remédio, infelizmente, você trata uma coisa e acaba prejudicando diversas outras. Então fica à vontade para contar para nós sobre a Pangaia, sobre o CBD na sua vida e como que está o tratamento com o CBD. Então, vamos lá. Como eu disse, antes de operar, eu já fazia um tempo que eu vinha pesquisando sobre o CBD. Comecei a entrar em contato com algumas pessoas, alguns atletas, e comecei a perguntar, atletas amadores e tudo mais, o que sentia, o que era o efeito daquilo. Perdão. Foi quando, em conversa com o meu físio, ele falou assim, você já viu? Eu falei, já, mas não conheço tanto. E aí foi quando eu comecei atrás, pesquisar, e conheci a Pangaia, através de outro atleta de atletismo. Como que é o nome dele? Pode falar o nome dele? Pode sim, é Fernando do salto em altura. Ele também Legal. faz uso do CBD, já faz mais tempo, muito mais tempo do que eu até. Só. Fica à vontade. Hoje a gente está aqui bem descontraído, um papo legal. Fica à vontade aí. Tô sofrendo aí com uma dorzinha de garganta tem uns dias já. Mas vamos lá. E aí, conversei com ele e falei assim, eu vi que é uma parceria sua, como que funciona? Ele mais ou menos me falou. E aí foi quando eu entrei em contato com o pessoal da Pangaia. E aí eu entrei e falei assim, então, vocês têm interesse em fazer uma parceria, ver como que pode? Eu tenho interesse, até por uma questão de que eu tô em um pós-operatório agora. Então, para mim, eu acredito que vai ajudar bastante, principalmente na dor. E como eu até disse, a Pangaia, o CBD entrou em um momento crucial na minha vida ali em relação ao meu joelho. Porque eu estava no ganho de ADM, ganho de flexão. Então eu tinha que chegar o calcanhar no bumbum. E essa parte é a pior parte de uma reabilitação de joelho, porque é onde está travado, onde você tem dor, onde é bem complicado. E aí foi quando eles fecharam a parceria, entrou com o CBD, eu comecei a fazer uso. Na primeira semana eu já vi a diferença, tanto que eu fiz um relato aqui no Instagram já falando. E para mim, o principal nisso tudo do CBD, que me ajuda muito, é em relação à minha energia. Dá muita energia no meu dia, então assim, eu tomo minhas gotinhas de manhã,
E hoje eu divido em mais 2 etapas, de manhã, pré-treino e à noite. Então, assim, ajuda muito na minha energia, ajuda no meu sono. Meu sono, assim, eu nunca tive problema com dormir. Eu consigo dormir e durmo bastante horas sem problema algum. O problema é que daí eu dormia e acordava cansada. Então, assim, hoje o que eu percebo é que eu consigo entrar no sono REM antes. Então, eu consigo descansar, mesmo que seja por 6 horas por noite, que é a minha média, de 6 a 7 horas. Então, assim, foi importante e continua sendo importante ainda, porque mesmo agora, quando eu tive há um mês atrás uma intercorrência e uma trava no joelho, ah, eu comecei a fazer uso do CBD no próprio joelho, assim. Então, pegar não só a pomada, como o próprio óleo e pingar no joelho e começar a passar. Então, eu senti bastante diferença e me ajudou bastante com a inflamação e com a dor também. Aí o meu médico, o Dr. Marcos Yude, ali, me auxiliou nisso. E, meu, deu super certo e vem dando muito certo. Que legal. Nós vamos ter aqui um grupo de pessoas que vão passar aqui pelo próximo mês, que vai ser muito importante a gente pegar e fazer uma coletânea de todos esses relatos. Quem estiver acompanhando, vai ser muito legal as pessoas entenderem, porque nós teremos aqui neurologistas, neurocientistas, médicos prescritores, e a gente vai falar sobre tudo isso, como age, como funciona. Hoje nós estamos aqui como paciente, eu e você, né? Exato. Eu também estou fazendo uso do CBD, eu faço uso do CBD 6.000 mg, que é o óleozinho azul da Pangaia, e também o Delta 8, que graças a Deus a gente conseguiu aí, o doutor Diogo Maciel conseguiu uma liminar aí, que foi, acho que o que explodiu aí nos sites, né, e também em algumas revistas, sobre essa decisão, que foi uma decisão inédita do plano de saúde ter que pagar para nós, ter que custear aí o tratamento com o Delta 8, né? Para quem não Sim. sabe, o Delta 8, sim, eu vou explicar aqui resumidamente, depois a gente vai deixar para os médicos explicarem. O Delta 8 você não faz uso, não? Não, só o CBD, porque isso é um ponto bem importante até. Atletas de alto rendimento não podem fazer uso de Delta 8, só de CBD e ainda que full até pode, full espectro. Então, assim, só CBD porque o Delta 8 ele já entra como doping. Ah, Então, entendi, então é por isso, é entendi. por conta disso. O Delta 8 provavelmente ainda está na lista lá, né? Porque ele é uma inovação, é uma Sim, coisa sim, nova, né? sim. Muitas pessoas entendem o Delta 8 como um regresso aí, né? Na verdade, não como um avanço. Mas é tudo uma questão legal, a gente vai ouvir isso lá do Dr. Diogo e outros advogados que vão passar por aqui, que vão explicar direitinho a questão legal sobre o Delta 8. Mas enfim, para quem não conhece o Delta 8 é para ser um óleo que, na verdade, ele é uma tintura, né? Que a gente pode usar para trabalhar, etc. Eu, como trabalho com advocacia, a gente precisa estar o tempo todo ligado com tudo, são muitas informações, é muita documentação. Então, o Delta 8 é para ser uma tintura que faz o mesmo efeito do Delta 9, no caso, seria o Spectrum ali, né? Ele faz o mesmo efeito, porém, ele não daria fome, não daria um pouquinho de sono, dá, mas ele é assim, um pouquinho mais neutro, né? Então, eu queria que você me contasse qual que é o óleo que você está usando, se você puder falar um pouquinho sobre ele, quantas gotinhas você toma. Sim, vamos lá. Uso o óleo também da Pangaia, né? Não faço uso do Delta 8, infelizmente a gente não pode, mas eu uso o óleo full espectro da 1.000 miligramas todos os dias, né? E aí eu coloco mais ou menos de 15 gotinhas por dia. Então eu acabo tomando 5 de manhã, 5 pré-treino, 5 à noite. Até assim, antes eu tava tomando 10 de manhã e 5 à noite. E aí eu falei assim, deixa eu testar, vamos ver. Porque como eu trabalho, quando eu vou treinar, eu já tô em uma baixa de energia, de cansaço mesmo. Então já começa a bater o cansaço. Eu falei assim, será que se eu colocar o CBD como pré-treino, ele vai me ajudar? E aí foi quando eu comecei a testar. E aí
deu super certo. Eu me sinto melhor, me sinto como eu disse, com mais energia e mais ativa. Então eu coloco 5 de manhã, logo quando eu acordo, 5 de pré-treino e aí 5 à noite também. E você consegue dormir bem, você já falou para nós, e com relação ao pré-treino, você percebe uma disposição maior, seria assim? Uma disposição maior e uma concentração também. Ajuda na Então, concentração. ajuda bastante. Até no meu dia a dia ajuda muito na concentração. Então, tanto que assim, eu termino o treino, eu ainda tô bem, e eu vou trabalhar e eu continuo bem. Até depois eu tomo mais 5 gotinhas, que seria o período da noite, que daí já é quando eu vou dormir mesmo. Legal. Você falou que mora aí em São Paulo, né? Como que Isso. é a questão do esporte para você aí em São Paulo? Você tem dificuldade para chegar lá no local? É porque entrou um pessoal aí, só para ficar claro como que funciona a questão do esporte, né? Para o pessoal que entrou agora, a Gi Ferrarese, seria Ferrarese ou Ferrarese? Ferrarese. Ferrarese. A Gi Ferrarese, ela é uma atleta de alto rendimento, né? Agora está em recuperação e está fazendo uso do CBD. Por isso nós estamos tratando hoje, para que vocês possam ter consciência com relação ao CBD, né? Nem assim, nem vamos chamar de tratamento alternativo, porque, ao meu ver, principalmente no meu caso, acredito que no seu também, é o tratamento é o nosso principal tratamento, né? Não é Exatamente. alternativo, é uma coisa que veio até, assim, no meu caso, foi um milagre que aconteceu, porque nas últimas vezes eu estava fazendo um tratamento muito grande, com muitos remédios, fazendo o uso de muitos remédios químicos, e, e o CBD veio para salvar a minha vida, assim. Nossa, eu tenho 2 filhos, né? A gente consegue agora brincar bastante, muito mais do que antes, curtir muito mais a vida. Eu também percebo essa disposição maior. Eu percebi também que eu consigo dormir mais. É claro que eu tenho bastante crise. Essa noite choveu aqui, eu tive uma crise danada. Mas para mim foi um milagre. Acredito que para você também está sendo um milagre, né? Ter Com conseguido certeza. isso. O pessoal da Pangai, a gente quer mandar um abração aqui para eles mais uma vez, né? Sim. Todo mundo lá. O pessoal da Amabis também, eu não sei se você conhece alguém lá. Não O Hugo. conheço. Só mesmo o pessoal da Pangai deixa aqui todo o meu agradecimento e gratidão a eles por entrarem na minha vida e isso mudou muita coisa. Mostra aí a camiseta para nós aí da Pangaia, patrocinado pela Pangaia. Pangai. Olha que legal. Cannabis medicinal. Então isso daí é para quebrar um monte de paradigmas, né? Para que o pessoal possa entender. Se você tiver a oportunidade de escolher entre o farmaco e escolher entre o tratamento que deriva da cannabis, que seria assim uma coisa um tanto quanto mais natural, talvez, não sei se posso usar essa palavra, ou também um tratamento que ofereça menos riscos. Então, um abração aí para a Pangai, que legal, que a gente Sim. quer quebrar esse paradigma, quer levar informação. Nós estamos aqui com fisioterapeutas assistindo, advogados, pessoas que estão querendo saber mais sobre isso. Quero mandar um abraço para o Bruno aí, também lá de Capanema, lá de Planalto, né? Então, galera, ó, tem mais uma física que entrou agora, um abraço Essa é a também minha aí. físio. Ju, Ah, que legal beijo. aí, ó. Até daqui a pouco. Ju, um abraço. Eu vou tentar não atrasar seu atendimento aí. Que bom. Ju, a gente pode também um dia conversar com você. Caso você queira, já está convidado. Pessoal, então vamos lá. Gi, eu não quero tomar muito seu tempo. A gente já está aqui com um pouquinho aqui de tempo, uma quase meia hora conversando. Eu quero que você conte um pouquinho mais aí sobre a sua vida. Você está fazendo físio agora com a Ju, né? Como que funciona a questão da físio com ela lá? Você tem alguém que custeia tudo isso? Você tem ela como uma patrocinadora? Tem pessoas que te ajudam? Conta para nós sobre isso. Vamos lá. Então, na verdade, acaba saindo tudo do meu bolso. Eu tenho uma parceria, assim. Eu tenho 2 filhos, a Ju e o Luiz. A minha parceria com eles e com o espaço que eles têm lá, que é a Esfida Fitness. A propósito, Lu, beijão e muito obrigada por a parceria, por todo o apoio. Ju também, por me aguentar todos os dias. E, enfim, então assim, lá eu tenho toda a estrutura para poder reabilitar, tenho um excelente espaço. Mas assim, acaba saindo todo do meu bolso, assim.
Então, hoje eu pago um valor baixo comparado ao que eu teria que gastar por sessão lá com eles, então por isso que é uma parceria, mas ainda assim acaba tendo que custear isso, transporte para ir até lá. De início, no meu primeiro mês de pós-operatório, eu gastei R$ 1.300 só de Uber, porque eu não conseguia ir e vir de transporte público nem nada. E como eu moro em São Paulo e sozinha, não sou de São Paulo, então minha família não está aqui, então acaba que ou é transporte público ou então você vai gastar com Uber. Então, assim, todos os gastos saem do meu bolso, saem do que eu trabalho, faço de parceria, enfim, fecho patrocínios, coisas desse tipo. E, e é isso. A sua família é de onde? Você é natural de onde? De Maringá, no Paraná. Pô, que legal. Que Sim, legal. Eu tô aqui em Corbélia, no Paraná, do lado de Cascavel, sim, na conheço. região fronteiriça praticamente. Então, é isso aí. E assim, eu quero que você me diga mais agora sobre as modalidades que você compete aí no salto com vara, né? Como que é? Como que funciona? Para quem não sabe, para quem não conhece o salto com vara, explica um pouco aí pro pessoal, né? Para a gente poder saber um pouco mais sobre o seu esporte, especificamente a questão do salto com vara. Vamos lá. Ah, o salto com vara é uma prova dentro do atletismo. E aí, assim, todas as provas do atletismo têm categorias. Então, assim, tem categoria juvenil, adulto, sub-23, tem várias categorias. Eu já sou categoria adulta. Já completou com basicamente todo mundo, já não tem muito mais essa limitação. Porque quando você é mais novo, você acaba não competindo com adultos, por exemplo, por uma questão de distinção de idade e tudo mais, físico também. No salto com vara, vamos lá. A gente tem a vara, que é um implemento, que é o que torna o esporte. É assim, só pra, não quero cortar você, mas é assim, é um instrumento particular ali, ninguém toca, né? Ninguém pega para emprestado, ou é uma coisa meio coletiva, onde você treina. A questão da vara, como que é? Então, ó, vamos lá. A vara, na verdade, hoje o grupo que a gente treina, a gente acabou herdando, pegando as varas, né? Que era da Fabiana Moura, que é recordista, sul-americana, atleta mundialmente conhecida e tudo mais. Nós treinávamos junto com ela parou, e aí as varas que ela tinha foi passado pra gente. Então, hoje nós somos em 4 meninas no nosso grupo e só as varas só são usadas por nós 4. Então, assim, em tese teria que ser ainda mais específico para cada atleta a vara, porque a vara tem várias medidas, variações, coisas desse tipo que torna ela específica para você. Então, mas acaba que daí a gente se adapta com o que nós temos. E a vara não é barata, então não dá para se comprar assim com Eu ia facilidade. pedir mais ou menos qual seria o valor, assim, Você de alta qualidade e tal. Então, basicamente existem duas marcas mais conhecidas, dois tipos, né? Tanto que fibra de vidro ou fibra de carbono. As varas são feitas disso. Nós usamos fibra de vidro. Ela é um pouco mais móvel, mais elástica a vara. A gente fez uma cotação há 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e meio atrás. Uma vara estava saindo R$ 10.000. E a gente desculpa, e R$ 10.000. E a gente usa uma média de 8 varas numa competição e treino, basicamente. Fora que depende que, assim, se a gente está treinando parte mais técnica, com marca mais curta, né? Porque a gente tem uma marca, que é de onde a gente sai até onde a gente vai chegar, um ponto de partida. Se a gente diminuir isso para fazer treinos mais técnicos, são outras varas. Então, assim, para um atleta não usar assim no dia a dia, as varas, ele tem que ter umas 15 a 20 varas. Eu vi alguns vídeos já. Tem possibilidade dela quebrar na hora que você está lá para fazer o exercício, para fazer a competição? Sim, tem. Eu já quebrei 4. Então, eu já quebrei Ai, algumas.
Inclusive, uma me deixou por um ano fora do esporte, assim, basicamente. Um ano eu tentando treinar e não conseguia porque eu tive uma lesão séria de ombro por conta da quebra da vara. E aí, isso foi em 2016. No final de 2016, de novo, eu quebrei outra, acabou quebrando. E nessa quebra da vara, a vara acabou acertando no meu pescoço e eu perdi o movimento das mãos, assim, de início. Aí, isso aí depois voltou ao normal. Então, assim, as quebras da vara acontecem com bastante frequência, e é bem perigoso. É, mas a gente já está acostumado, assim, também. É algo que é Faz inerte, parte. faz parte, literalmente. Tá, como que chama aquele ponto que marca lá onde você consegue passar? Como que chama eu não sei também como, você vai contar para nós aí. Você entendeu do que eu tô querendo dizer? O que que eu tô Sim, querendo sim. dizer? Aquela, aquele pontinho lá, como você me disse, chama sarrafo. Ele é Uhum. quem demarca de quantos metros tem. Então, assim, a gente coloca lá, vou competir, vou saltar 4 metros, por exemplo. Eu preciso que o sarrafo esteja a 4 metros, e aí tem 3 tentativas para passar essa altura de 4 metros. Passou a altura de 4 metros, por exemplo, sobe para 4,10 e aí segue em diante a prova. Entendi. Daí você tem que mudar ali também a vara que você vai usar e etc. Provavelmente. Isso é uma questão assim, a gente olha tecnicamente como que foi o salto e o quanto a vara te jogou para cima. Se a vara te jogou para cima, mantém a vara. Algumas vezes a vara acaba envergando e te jogando para frente, então você acaba levando o sarrafo. E aí a gente troca a vara para ela jogar você mais para cima. Entendi. Qual é o seu recorde? 4 metros é a minha melhor marca. 4 metros. Foi aí que Isso. você bateu o recorde do Paraná. Já bati já algumas vezes. O recorde do Paraná era bem baixo e aí eu vim batendo ao longo dos anos, conforme eu fui crescendo e tudo mais. 11 vezes, como eu disse, então já acompanha há um tempo aí. Pô, que legal. Então, eu fico muito feliz de estar falando com você. É, você pode falar um pouquinho mais? A gente tá fazendo assim, tá pingando, né? Saindo de um assunto, entrando no outro, para a conversa ficar mais descontraída. Sim, Eu até fiz aqui um script para a gente seguir, mas eu acho que fica mais legal a gente fazer assim, um num papo bate-papo. aberto, né? Vamos voltar lá para o CBD, tá? Certo. Se você tivesse a possibilidade de escolher, você já me falou aí que o tratamento medicamentoso para você era assim, né? Um bicho de sete cabeças, você nunca gostou muito de tomar remédio. Sim. E agora com o tratamento do CBD, você percebeu alguma coisa assim na sua recuperação? Você percebeu que está te ajudando, não só com a questão do sono e disposição, mas com a questão física? Você está sentindo alguma coisa melhorar? Você está sentindo, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Eu percebi que depois que eu comecei a fazer o uso do CBD, antes eu fazia o uso do CBD da Abrace, agora eu estou com a Pangaia. Mas eu percebi assim que muita coisa melhorou, sabe? Além dessa questão de disposição e etc., também a questão fisiológica, toda a questão, até a pele dá uma mudada, assim, né? Você dá uma mudada. Até a medicação, até o CBD encharcar bem no seu corpo. Quanto tempo faz que você está usando CBD? Tem por volta de 2 meses e meio, mais ou menos. Você percebeu, assim, se seu corpo já está encharcado, se ele já está fazendo o efeito que você estava esperando? Ou você acha que ainda vai mais um tempinho? Eu acredito que ainda vá mais um tempinho. Foi até uma coisa que eu acredito foi o Thales, se eu não me engano, que deu bateu bate-papo, na verdade, lá na Cannabis Fair, e ele falou: existe o efeito a curto prazo e o efeito a longo prazo. Eu acredito que eu tenho vivenciado ainda o efeito a curto prazo. Ainda não cheguei no efeito a longo prazo. Então, assim, de sentir realmente algo mais físico. A minha melhora, com certeza, que eu sinto muito mais é o da dor. Então, assim, com o uso da pomada local, melhora muito. E foi, como eu disse, o que mais me ajudou foi isso na minha recuperação, por conta do ganho de flexão e no dia a dia. Então, assim, mesmo usando óleo, no geral, a dor melhorou em níveis grandes, assim, porque eu tinha uma dor constante crônica na coluna, melhorou muito, e com certeza a dor do joelho ali também com uso local e com o CBD, o óleo mesmo. Como que é a pomada que você usa, assim?
Tem como explicar um pouquinho pra gente? Claro. A pomada que eu uso, ela tem 3.000 miligramas. E ela Só CBD. só, é full, né? É full espectro, então ela tem todas as substâncias ali, e 0,3% de THC, né? Que é o que. Para deixar claro pro pessoal aí, é, é permitido que exista a importação da medicação, né? A gente tem que conseguir autorização da Anvisa, pacientes, assim, né? A gente tem que ter autorização da Anvisa para conseguir a medicação, o óleo, né? E o óleo vem com 0,3% de THC. Então, assim, é claro que para mim, que tem uma espécie de dor um pouco diferente, um nível mais alto de THC me ajuda mais, né? Mas, então, essa pomada que você usa são 3.000 miligramas de CBD. De CBD mesmo. E aí eu faço uso tópico. Então, no local em que eu tô tendo dor, eu coloco ela e faço uso. E é engraçado porque há um tempo atrás o pessoal foi fazer uma filmagem comigo da Pangaia. E aí o meu físio ainda não tinha experimentado a pomada. E aí eles estavam lá com a pomada e falaram para eu experimentar e deram pro meu físio também experimentar lá e sentir como que era. Aí ele olhou para mim assim, nossa, e realmente você sente assim, acaba entrando um pouco numa questão assim de fica gelado a região onde você passa e depois ele começa a esquentar. E aí depois que passa esse efeito de esquentar, você basicamente já não sente dor. Ela é mais focada para dor ou você acredita também que ela tem um efeito anti-inflamatório para você, assim? O efeito anti-inflamatório até por uma questão de recuperação muscular. Então, por exemplo, algumas vezes eu não tô com dor, mas aí eu uso a pomada, por exemplo, em músculos grandes, quadríceps, posterior de coxa, para recuperar, para me ajudar na recuperação muscular. Que legal. E assim, para o pessoal que acompanhava você, os seus filhos, os seus, não sei se você tem médicos também, o pessoal que acompanhava você, houve uma aceitação com relação ao CBD? Ou teve alguém que ficou meio assim? Porque eu tive alguns médicos neurologistas que ainda não têm aquela aceitação, etc. Alguns pensam de uma forma, outros pensam de outra, né? Teve essa aceitação? Como foi? Então, dos meus filhos super teve essa aceitação, assim, tanto que iniciou ali, de fato, com o Luiz ali, falando assim, meu, vai atrás, dá uma procurada, porque eu acho que vai te ajudar. Tanto que ele mesmo fala que viu um processo de melhora ali na minha recuperação, na minha reabilitação, né? Mas dos médicos, ainda é difícil para muitos médicos. Recentemente passei por um médico, uma médica, e ela eu relatei o que eu consumia, se eu consumia algum remédio, né, de uso aí diário, eu falei que só o CBD. E essa é uma médica voltada para o esporte. Então ela falou assim, ela tentou me convencer de todas as formas possíveis que eu parasse de fazer uso, mesmo isso não tendo problema dentro do esporte. Então, assim, existe muito ainda essa questão do preconceito. E é por isso que essa é uma luta diária de todo mundo que faz uso, né? Então, é descriminalizar isso. Então, é mostrar que isso não muda em nada, basicamente. Isso, na verdade, só vem para ajudar. Então, um dos principais objetivos aí com esse projeto de entrevistas, né? A gente está fazendo uma live agora pelo Instagram, mas a gente vai patrocinar isso. Nós temos alguns patrocinadores que ainda não estão aparecendo, mas estão ajudando muito nesse projeto, pelo fato do pioneirismo nessa decisão, nessa liminar que nós conseguimos aqui na comarca de Cordélia, né? O doutor Gustavo foi o juiz que concedeu. Então foi uma liminar inédita da gente conseguir, eu consegui pelo plano de saúde, porque, para quem não sabe, o custo do CBD no Brasil ainda hoje é muito elevado, né? Eu acredito que o meu tratamento chegue a custar mais ou menos R$ 50.000 por ano, o do óleo que eu uso, né? Eu tenho que tomar uma dosagem bem alta e eu faço o uso dos dois em conjunto. Então, eles acabam pertinho, quase juntos os dois, né? Um dos óleos que eu tomo, ele chega a ser 1.500 e alguma coisa, 30 ml, então ele é bem pequenininho. Eu acabei falhando aqui, não trazendo para mostrar para o pessoal. Mas depois o Eu tô pessoal com o aí... meu aqui, eu já Ah, mostro. tá, mostra aí, ó. Legal. Aqui, ó, galera. Aí, ó, é pequenininho, pessoal, e ainda custa muito dinheiro. Mas, pelo efeito que ele dá, né, claro que a gente consegue fazer uma substituição medicamentosa,
com o tempo você consegue ir desmamando da medicação que você toma. Então, eu ainda faço uso do Dorene, que é a pregabalina, 150 miligramas. Eu ainda tenho que tomar mais ou menos 2 por dia, mas eu estava tomando 4. Então, parece pouca diferença, mas para quem faz o uso medicamentoso já há 15 anos, eu consigo ver muita diferença, né? Em relação ao inchaço do corpo, retenção de líquido, a medicação também, o fármaco em si, acaba tendo um probleminha com fígado, com rins, né? Então, o óleo é uma bênção para a gente. Assim. Eu consegui encontrar uma saída maravilhosa para minha vida, porque eu estava vivendo para tomar remédio. É claro que muita medicação que eu tomei fazia parte do tratamento que eu tinha que fazer, e esse tratamento foi de suma importância para a minha vida. Eu quero, inclusive, mandar aqui um abraço para o pessoal lá da Clínica Ares, que é o pessoal que me acompanha, a doutora Luciana Bailac, o doutor Marcelo Nicanasso Santa Cruz. Eles são, assim, referências aqui na nossa região com relação à dor, eles são anestesiologistas, né? São pessoas muito importantes para a nossa região aqui. Estão quebrando esse paradigma também aí com relação ao CBD. É claro que eles vão poder falar melhor sobre isso, mas o CBD não é uma coisa assim que está sendo, né, espalhado aos 4 ventos. E é por isso que a gente quer falar aqui para as pessoas, para que as pessoas possam entender a importância do CBD, quebrar esses paradigmas, levar informação. Esse projeto serve para isso. Eu não tenho como falar nada sobre a questão médica, a Gi também não, mas nós estamos aqui hoje falando com pacientes, relatando mais sobre o que está acontecendo na nossa vida. Então, o Delta 8 é uma coisa nova na minha vida, eu ainda vou ter muita coisa para falar sobre isso. A Gi também aí, pelo que a gente está conversando, ainda está em fase de encharcar da medicação no corpo aí. Depois disso, depois que o seu corpo já está encharcado do CBD, nós conseguimos perceber outras evoluções. Então, logo você já vai estar percebendo essas outras evoluções. A gente pode futuramente conversar mais uma vez ou mais vezes. E é muito importante que você possa relatar isso. Eu fico muito feliz, né? Eu consegui conversar com diversos atletas de alto rendimento do Brasil, pessoas, né, que como você, assim, representam o nosso país no esporte, e todo mundo aceitou de pronto já fazer parte desse projeto. São vários médicos que aceitaram também fazer parte, advogados que já estão na luta para conseguir, inclusive, habeas corpus, né? Nós estamos aí com a decisão da STJ, onde possibilitou o plantio para a extração do óleo, né? Claro que essa fiscalização ainda no Brasil é um pouco difícil, ainda tem muita gente no Brasil que tem um pensamento um pouco conservador quanto a isso, outros têm um pensamento um pouco mais malicioso também sobre isso, e é claro que eu tinha a possibilidade de conseguir um HC para conseguir fazer o plantio e extração do óleo, mas eu optei por conseguir diretamente já, também por uma questão de qualidade, né? Para conseguir ter um óleo e eu vou ter uma dosagem perfeita ali, até porque assim, para quem não sabe, não sei se a Gi só começou a fazer o uso com a Pangaia, né? Só com a Pangaia. Isso, nós temos óleos de associações e os óleos das associações, eles são assim perfeitos, sabe? Também. Porém, às vezes um lote varia um pouco do outro, principalmente com relação ao THC, né? O CBD eu não sei explicar se realmente tem uma variação, mas com relação ao THC acaba variando um pouquinho de um lote para o outro. Eu não sei se são por conta das plantas ou como que é, mas a gente vai ter alguém aqui, algum representante. Quero convidar um representante aqui da Abraço para fazer parte também desse projeto. O pessoal lá da Amabis vai explicar melhor também. Então a gente não consegue ter exatamente um padrão para o tratamento, como, por exemplo, com o que acontece comigo. Que eu preciso ter uma dose específica, perfeita, para ir controlando exatamente aquilo que está acontecendo, porque varia muito, sabe? Dependendo da dose, o efeito que vai surtir. Então, esse paradigma está sendo quebrado pela gente. Eu fico muito feliz de você estar participando, né? É uma atleta de ponta, em recuperação, que a gente, sim, agora você está ganhando um outro time também para fazer parte aí da sua torcida, né? E
eu quero que você conte um pouquinho mais, assim, o pessoal tem mais um pessoal que só para finalizar, Só um ponto, desculpa eu até te interromper, fica à vontade. mas essa questão do quanto tomar no dia é muito específico de cada um, assim. Então, eu achei a minha dose e, assim, tentei subir a dose em outros momentos e não dá certo. Aquela dose é a sua e varia muito. Tem gente que vai tomar mais, tem gente que vai tomar menos, e isso é o mais legal, porque não é algo assim de farmácia. Toma lá um comprimido, é isso. É diferente, né? Então, eu acho importante que a gente possa falar sobre isso, porque eu vejo o CBD como um avanço, né, na questão de tratamentos, principalmente relacionado à dor, né? Porque assim, pô, só quem tem dor crônica sabe como é viver com isso, né? Sim. A dor que eu tenho, ela é tão forte de que por muitas vezes eu fico me retraindo, sabe? Fico o tempo todo me retraindo, eu não consigo falar, eu tenho, quando eu estou tendo espasmo, eu não consigo conversar, eu tenho que me concentrar para tentar superar mais aquele, né? E o importante é falar sobre a dor crônica, porque a dor crônica não é assim uma dor que dá e passa, né? Sim. Ela é uma dor persistente, é uma dor recorrente, é uma coisa que principalmente tem que ser tratado a questão mental, porque a dor ela te tira do eixo, né? A dor ela tira a sua fome, a dor tira o prazer das coisas. Então eu quero que você fale um pouco sobre a dor que você sentiu, a dor que você ainda sente nessa fase de recuperação. Fala sobre a dor pra gente saber qual é o nível de dor que você tem. É claro que a gente não vai conseguir especificar, porque só quem sente sabe, né? Mas conte Exato. pra nós aí como que é a sua dor e como que tá sendo agora. Então, a minha dor, assim, eu tinha muita dor no início. Acho que não sei se está falhando a minha conexão ou a sua. Ah, mas aqui pra mim tá bom. Tá bom? Então tá bom. Aqui tá cortando um pouquinho. Então, assim, eu tinha muita dor no início. Muita mesmo, e ainda mais, como eu disse, na fase de ganho de ADM, isso era absurdamente. Era níveis, assim, de eu mandar os meus filhos pararem porque eu precisava parar e chorar porque eu tava com muita dor e eu não conseguia respirar e aquilo assim, o mais ruim disso era você não se ver evoluindo. Você não vê a sua dor passando, você não vê o seu quadro indo para frente. Então eu tinha uma dor assim enorme, enorme mesmo, que eu falo assim, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, porque a dor é absurda, absurda. E acabou que, assim, nesse tempo, a dor veio melhorando com os do CBD, né? E hoje eu ainda tenho dor, eu ainda sofro com um pouco de dor no joelho, mas muito menos do que antes, até por uma questão da evolução, né? Do quadro ali do joelho de reabilitação. Mas, por exemplo, a dor da coluna, eu descobri as protusões discais em 2017. E eu fui conseguir estabilizar minha coluna, de aliviar minha dor em 2020, para você ter uma ideia. Antes disso, eu treinava uma semana, ficava 2 paradas. Treinava uma semana, ficava 2 paradas, porque travava minha coluna, eu tinha dor constante e tudo mais. Então, agora eu não tenho nada assim quase de dor. Tudo bem que agora eu faço um acompanhamento muito mais de perto com a coluna, né? Mas no geral assim diminuiu muito as minhas dores no todo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Para quem não tem dor crônica, espero que nunca tenha, porque é horrível, né? Mas eu costumo dizer assim que a dor, ela é tão variável e tão assim instável que o silêncio, a escuridão, acaba até ampliando, né? Eu sinto muito isso. Então, às vezes, eu tô lá morrendo de dor, tô tendo uma crise, a minha esposa já tá indo dormir com o Davizinho, e eu não consigo ficar lá com ele de um lado pro outro, não deixo ninguém dormir também, então eu fico na sala lá. E esse momento, enquanto você tem alguém junto com você, que você está conversando, que você está tendo suporte, que também serve como suporte psicológico para você superar aquele momento, pelo menos aquele momento, né?
é um tipo de dor. Depois que você fica sozinho aqui, né, que você está passando por uma crise de dor na madrugada, nossa, parece que dói muito mais, que é uma coisa muito pior. Então, assim, você está falando que sua família está em Maringá, você está sozinho em São Paulo, né, treinando, se recuperando para conseguir alcançar seus objetivos. E isso influencia um pouco também na sua dor? Assim, você acha que existe um pouco dessa influência? Eu falei particularmente sobre mim, eu gostaria de saber se você também, assim, psicologicamente, acaba sendo... Então, eu nem imagino quanto de dor você deve sentir aí, mas, enfim, é uma situação bem complicada. Ah, eu não sei te dizer ao certo. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, eu me viro e eu vou de qualquer jeito, sozinha, acompanhada. Claro que assim, no início, quando eu tive a ajuda da minha mãe, o acompanhamento da minha mãe e tudo mais, foi excelente, assim. Eu não tinha que levantar muitas vezes, né? Então, o meu joelho ficava bem. Mas depois que a minha mãe foi embora e aí eu tive que começar a me virar sozinha e fazer todas as coisas, agravou muito a situação do meu joelho, piorou muito mais. Então, acredito que assim, melhoraria a minha situação em relação à dor, com certeza. Hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia é mais parte mais mecânica mesmo do joelho, mas no início ali da minha reabilitação, isso teria feito muito diferença, eu estar acompanhado, estar com outra pessoa, podendo me ajudar e tudo mais. Acabou que nesse meio tempo eu tive que fazer uma mudança de apartamento e fiz isso sozinha, com um brace no joelho, com tudo. Então, assim, foi uma época bem conturbada e que daí não tem como, né? Você acaba sentindo dor todos os dias também. Eu estava acompanhando um tempo atrás, inclusive sobre essa questão psicológica, né, dos atletas e etc e tal. E até vi um atleta de alto rendimento também, um surfista brasileiro aí, famoso, Pedro Scooby, né? Ele participou do Big Brother aí há pouco tempo atrás, mas ele não é um ex-BBB, a gente não quer falar assim, né? Ele é um atleta de alto rendimento. E ele, inclusive, fala em algum momento lá, numa participação, ele fala, ó, não tenta estar na mente do atleta, porque você não vai acontecer. E vocês têm, é claro que vocês têm que ter uma blindagem mental muito grande, porque para quem não é atleta, eu tive uma pequena experiência com a questão da natação, etc., principalmente porque eu fui fazer uma competição nos Jogos Paranaenses aqui, né, os Parajapes, e ali eu pude perceber que não era uma competição de uma pessoa com a outra. Era uma competição sua, com você mesmo, para ver até onde você conseguia suportar, até onde você conseguia, né? E, então, na primeira vez que eu participei, eu quase morri, né? Porque eu não tinha noção nenhuma. Depois eu treinei bastante, tive o apoio de muitas pessoas, né? A Dani Lengler, que foi a minha nutricionista, o pessoal da academia também aqui de Corbélia, que me incentivou muito. E consegui melhorar um monte meu tempo. E ali eu percebi sobre essa questão mental, né, relacionada ao esporte. Então, o CBD vem a contribuir muito também com relação a isso, porque se você me falou que você dorme melhor, que você acorda mais disposta, que você tem, assim, se você está sentindo que isso está acontecendo, isso também contribui muito para a questão, né, do esporte. Você me conta sobre isso. Então, o principal disso é, se você dorme melhor e seu dia é bom, você tem uma recuperação muscular melhor. Então, por outro dia, você está com um rendimento melhor. Então, isso é o principal. E também, se você dorme melhor, você recupera melhor, então você diminui os seus níveis de dores também. Que é as duas coisas principais de um atleta, né? O quanto você consegue aguentar de dor, ou então, quanto menos você tiver, melhor, e o quão bem recuperado você tá para o próximo dia. Então, isso é importante. E uma coisa importante que você falou é o mental de um atleta, né? A gente acaba tendo que se blindar mesmo e tendo essa parte. Porque, assim, aguentar todos os dias treinando 6, 8 horas por dia, de segunda a sábado, por exemplo,
e muitas vezes abrindo mão de tudo. Você abre mão, no meu caso, eu abro mão da minha família, de vivenciar, sair com amigos e etc. Até que nesse período agora de reabilitação eu posso aproveitar disso, mas já na hora quando voltar a treinar isso cessa. Então, assim, você tem que ter um mental e um objetivo muito claro de onde você quer chegar e o porquê que você está fazendo isso. Porque senão você acaba desistindo no meio do caminho. Ou surta, né? Ou surta, exatamente. Porque, pô, eu imagino, né, com relação a tudo que você está vivendo, agora sim você não tem nenhum objetivo com relação à competição em si, só o tratamento, ou você já está visando uma competição ano que vem, alguma coisa, como que tá? Não, a princípio é assim, a cabeça, a gente até tentou adiantar um pouco o processo para eu tentar pegar o Troféu Brasil, que vai ser semana que vem. Acabou não dando certo, mas agora o processo é só de realmente reabilitar, é voltar. Que seja voltar em um ano, mas é voltar para as pistas, voltar a treinar confiante e sem dor no joelho. Gi, para o pessoal que quer seguir você aí, é claro que agora tá fácil para seguir quem está acompanhando a gente, mas a gente vai replicar isso daqui muito, vai ser patrocinado. Então, como que é para seguir você lá? Gi, underline? Ferrarese, G-I-H_Ferrarese. É só seguir, acompanhar um pouquinho, sempre estou postando sobre salto com vara, sobre a minha vida no geral, sobre o meu trabalho, porque também anda ali junto, não tem como. E é isso, venho acompanhando. Sempre estou trazendo novidades aí. Que bom. E agora ainda com essa complementação do CBD na sua vida. Que legal, hein? Exato. Só um ponto importante que a gente acabou não comentando, mas é como é o CBD para os atletas em geral. Porque, assim, o CBD, ainda para os atletas no todo, é muito, algo assim, muito longe da realidade. Porque tem muito medo. Atleta de alto rendimento tem muito medo de cair no doping. Então, mesmo que o atleta tenha muita dor constante, e mesmo que tenha essa ajuda que é natural e liberada pela WADA, eles ainda têm medo de fazer o uso. Tanto que teve atletas que eu já comentei sobre e tudo mais, o uso, e eu falei assim, meu, eu sei do seu caso e tudo mais, você não pensa em fazer uso ou qualquer coisa desse tipo? Ah, não, eu tenho medo de cair no doping, eu tenho medo de alguma coisa assim. Então, assim, dentro do mundo do esporte, que em tese tem que em tese não, na verdade tem uma liberação e vai estar lá para te ajudar, os atletas ainda não se sentem seguros e bem para fazer o uso ainda, mesmo tendo a ciência ao lado. Tem uma resistência, mas pelo que você me disse aí, é mais uma resistência por medo, não Exatamente. por de fazer, né? Exatamente. Então, nós temos outros atletas que nós vamos conversar também. A Gi agora já faz parte do nosso grupo. Fiquei muito feliz. Você é a primeira pessoa a fazer uma live com a gente. Vão ser 2 lives por semana. Até o dia 21 do mês de julho, nós estamos com todas as datas já marcadas. Isso, para mim, foi uma honra poder conseguir que pessoas importantes como você, importantes para o esporte, importantes para o Brasil e importantes também para o CBD, porque o CBD chegou aí no Brasil há pouco tempo. Eu vejo que o tratamento com o CBD está ampliando muito, as pessoas estão perdendo um pouco esse medo, né? Eu acredito que dentro do esporte isso daí vai acontecer também, porque é inevitável que a gente faça a substituição. É claro que assim, vamos deixar claro para o pessoal aqui que não é uma substituição total da medicação. Eu mesmo faço o uso do CBD, do Delta 8, junto com a medicação. Então, eu não posso substituir totalmente ainda a medicação que eu uso, mas o CBD é muito importante. Então, eu quero que você possa mandar mais um abração para o pessoal da Pangaia, que fez com que você pudesse ter esse tratamento também, né? O pessoal lá muito atencioso, muito legal, com tudo aí no Brasil para trazer o CBD. São várias possibilidades, né?
de tratamento, só para que o pessoal saiba, não é só o CBD que eu tomo, ou o CBD que a Gi está fazendo uso, mas são inúmeras as possibilidades, desde goma para ansiedade, são muitas coisas. Inclusive a minha irmã, a Mariana, ela tem a Maju Make Store, que é uma loja de maquiagem, e a gente estava vendo que até nas maquiagens está tendo uso de CBD para confecção ali, para fabricação. Então o CBD veio com tudo, né? E assim como a gente deseja uma ótima recuperação para você, a gente também deseja que o CBD possa te auxiliar ainda mais depois aí desse comecinho que você está encharcando ainda, mas que o CBD possa te auxiliar ainda mais. E a gente vai acompanhar muito você, sua recuperação e o esporte que você pratica. Não, que isso, muito obrigada, agradeço muito, agradeço o seu convite, agradeço novamente e deixo um abração para todo o pessoal da Pangaia, que vem me auxiliando em tudo aí, manda mensagem, pô, preciso, o que vocês me ajudam com isso, estou de tal forma, eles estão sempre lá super aberto, disponível, tem um canal direto com eles, então isso é excelente, não é só uma empresa com um produto, é uma empresa com um ambiente bom, com um relacionamento bom com todos os patrocinados deles, então isso é o mais legal. E novamente, muito obrigada pelo convite, foi muito legal. Você tem a pomada aí perto de você? Putz, não tô com a pomada aqui. Tá, mostra de novo o óleo pro pessoal que entrou agora, só pro pessoal acompanhar aí. A gente já tá quase. Mas tá aí, ó, o bichão. Que legal, muito bom. Pangaia, o Full Spectrum CBD 1000 mg, que é esse que você tá fazendo agora. Que legal. 10% de CBD. 10% de CBD e já está fazendo que você tenha qualidade, né? Qualidade de vida. Na verdade é isso. Porque você está em recuperação do seu esporte, mas saindo um pouco do esporte, né? Entrando agora nessa fase que você está vivenciando. Pô, que legal você poder ter um tratamento assim. Ó, o pessoal da Amabs entrou. Pessoal da Amabs, um abração aí para Cris, para o Dr. Bruno Paladini, para o Dr. Diogo Maciel. Eu estou aprendendo com vocês todo dia e quero um representante da Amabs aqui também conversando com a gente assim que for possível. Pangaia, um abraço para todo mundo aí. Gi, mais uma vez eu estou muito feliz, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu sei que você tem pouco tempo para descansar, talvez esse seria um tempo de descanso seu. E você está aqui, né? Acordou cedo, eu nem consegui dormir muito bem, porque fiquei ansioso para conhecer, né, sobre você, o esporte e sobre o CBD, é claro, né? Porque eu estou fazendo uso, mas eu ainda não encontro muita gente que está falando sobre isso. E é isso que a gente quer fazer. Encontrar o máximo de pessoas possível. Nós vamos falar com atletas, nós vamos falar com advogados, médicos, como eu relatei antes, mas principalmente nós vamos falar com pacientes. Eu vou conversar agora não na semana que vem, na outra semana, com uma paciente de CBD e THC também, que ela tem dores insuportáveis. Ela vai contar o relato dela e a gente vai ver assim que, por mais que o que ela conte não tire a nossa dor, mas dá uma força para a gente superar ainda mais, né? Cada dia de dor, cada dia que a gente vem sentindo isso. Então eu fico muito feliz mesmo, Gi. Obrigado. Nós vamos acompanhar, acho que já tem um pessoal seguindo você. E depois que a gente patrocinar isso aqui, vai ter mais gente seguindo você. E se você puder participar mais vezes com nós, daqui a um tempo, para contar mais como está a sua recuperação, a gente vai ficar muito feliz. Claro, claro, só convidar e a gente volta, bate esse papo, transmite isso para novas pessoas. Quanto mais gente chegar a essas informações sobre o CBD, melhor vai ser para todo mundo. O CBD, por ele fazer um efeito geral no corpo, então eu acredito que possa ajudar muitas pessoas com coisas que elas nem imaginam, dependendo. Pois é, então, para mim o CBD foi uma surpresa, para você também foi uma surpresa, e assim, são gotas de ouro, eu vivo brincando, mas é uma brincadeira séria, né? Um contraditório que eu estou dizendo, mas porque eu saí de uma situação
medicamentosa grande para encontrar uma saída maravilhosa no CBD. E eu espero que muitas pessoas possam ter acesso a isso futuramente, que essas pessoas possam ter qualidade de vida, como eu estou vendo você aí relatando para nós, que está tendo qualidade de vida com relação a isso. Como que é, assim, só para finalizar, conta para nós um pouquinho, como que é a sua alimentação? A alimentação já tem que ser bem rigorosa. Sim, eu tenho um nutricionista que me acompanha, tenho hoje uma dieta com corte de glúten e lactose, então assim, é mais restrito ainda. Então, ao longo do meu dia, eu já tenho distribuído certinho toda a alimentação, o que eu vou comer e tudo mais, mas claro, eu não abro mão do meu chocolate, porque também é minha qualidade de vida, eu preciso disso também. Mas já tem tudo certinho, eu sei quantas calorias dá a minha dieta no todo, o que eu vou ter que comer e tudo mais. Mas no geral é rigorosa. E período pré-competição, geralmente a gente aumenta esse consumo de caloria, então aumenta o carboidrato, para que daí na hora quando chegar na prova você ter energia. Até porque minha prova geralmente dura de 3 a 4 horas, então é longa. Puxado o negócio. Muito. Hoje, muito bom mesmo, tá? Mais uma vez, a gente vai encerrar porque já deu 1 hora de live, né? Perfeito. A gente tá liberado aí para poder descansar. Agora tem que treinar, agora é hora de treinar. Vai treinar, pô? Então, beleza. A gente vai lá, se você publicar alguns stories, a gente vai estar acompanhando, tá bom? Mais uma vez, agradeço de todo o coração. Eu espero que o Brasil possa sempre contar com você, que você não desista, que você continue, porque por mais que você não está agora competindo, você está sendo referência de persistência, tá no tratamento também, né? Porque você só podia simplesmente falar, não, agora eu não quero mais, eu vou seguir minha vida, fazer outra coisa, né? Mudar de rumo. Mas eu estou vendo que não, que você quer mais, mais e mais. E é isso que a gente vai cobrar de você agora, porque agora nós estamos aqui nós queremos ver você recuperar, né? E a Pangaia não seja só uma parceria que passe aí na sua vida, mas que seja uma coisa que fique aí para você ainda mais sobre o tratamento. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todo o seu trabalho, o esporte na sua vida e que o CBD seja você e o resto do seu tratamento. Isso, eu que agradeço, agradeço o convite, deixo aqui o meu agradecimento especial também à Pangaia pela parceria, é uma parceria muito importante e, como eu disse já algumas vezes, mudou algumas coisas ali na minha vida, inclusive meu pensamento em muitas coisas. Deixo meu agradecimento também ao Luiz e à Júlia por me oferecerem o melhor aí na minha reabilitação. E é isso. Agradeço a todos de coração. E claro a você pelo convite. Obrigado. O Luiz é o meu físio. Físio e a Ju também, né? A Ju também. Que legal. Obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe você. Um abraço para a Ju. Um abraço para o Luiz, um abraço pro pessoal da Pangaia, Amados, todo mundo. Se a gente esqueceu de alguém também, sinta-se abraçado. A gente vai falar muito mais sobre CBD. Quem quiser acompanhar, quem tiver interesse, quem tiver dúvida, vem com a gente. Semana que vem nós vamos ter provavelmente o Dr. Bruno Palladini, médico prescritor, e também o Dr. Diogo Maciel, advogado, que está aí muito feliz pelas nossas conquistas e pela conquista aí também com relação lá à decisão do STJ. Beleza, pessoal? Gi, obrigado de novo. Um abração. Assim que você estiver recuperada, você conta com a gente aí que nós vamos estar acompanhando, beleza? Beleza. Beijo, galera. Tchau, tchau. Obrigado. Você permite que a gente possa fazer, replicar isso daqui para você? Claro. Legal, então. Obrigado, tá? Vamos chegar no máximo de pessoas possível. Sim, com certeza. Valeu. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Quem acompanhou, um abraço aí, tá bom? Nós vamos ter mais semana que vem. Se vocês puderem acompanhar, vai ser muito legal, tá? Dr. Bruno Palladini e também o Dr. Diogo Maciel. Beleza, pessoal? Obrigadão quem acompanhou aí. Que Deus abençoe vocês
e a gente vai falar muito mais sobre CDD e qualidade de vida durante o percurso de todo esse projeto aqui. Valeu, brigadão!